Senhor, obrigado por podermos agora ouvir a Tua voz. Nós cantamos ao Senhor, falamos contigo, falamos sobre Ti, e agora o desejo do meu coração para a minha vida, e sei que é o desejo daqueles que estão comigo aqui hoje à noite também, é ouvirmos a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra falando conosco. Fale, Pai, conosco, alimente-nos, transforme-nos, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero transmitir aos irmãos uma palavra de saudação. Ontem eu estive pregando no quinto encontro da Fé Reformada, Sul, lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu, com mais outros dois irmãos, o pastor Ludgero Moraes, acho que é o sobrenome dele, que é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e também o pastor Augustus Nicodemos, que já esteve com a gente aqui algumas vezes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Atualmente ele tem pastoreado lá. E ontem eu pude pregar manhã e tarde àqueles irmãos. Foi um tempo muito especial. E eles compraram passagem de volta. Eu não consegui chegar hoje em tempo aqui para estar com os irmãos. Imaginava que estaria, mas não consegui. Cheguei pouco depois do... Na verdade, eu cheguei por causa do atraso de voo. Cheguei agora quase 4:30 da tarde em casa. Mas eu quero transmitir da palavra dos irmãos de lá, uma palavra de gratidão à igreja. Assim como na semana passada, eu transmiti também dos irmãos lá de São Luís, no Maranhão, que também disseram, fico muito feliz com o carinho desses irmãos pela igreja. Embora eles não conhecem a igreja, mas por causa do pastor, acabam conhecendo a igreja e se sentindo gratos pela igreja liberar, no caso essa semana, 2 dias o pastor para poder estar com eles lá pregando. Eu fui na sexta e preguei ontem, e hoje de manhã retornei. Então eu quero transmitir essa palavra de gratidão. O evento foi na Primeira Igreja Batista de Porto Alegre, também chamada Igreja Batista do Conde, que é a primeira Igreja Batista lá de Porto Alegre. Então está transmitida a palavra aqui de saudação daqueles irmãos. Eu peço que vocês orem pela vida deles também, para que eles continuem sendo uma bênção lá. Havia gente do Brasil inteiro, eu não imaginava que o evento seria assim, mas gente de Florianópolis, gente de São Paulo, Brasil inteiro assim, né? Do Sudeste para baixo. Participando daquele evento. Então, muita gente realmente, né? E que pôde participar. Eu ouvi quase 400 pessoas sobre a palavra de Cristo, sobre o Evangelho. Eu preguei sobre a morte de Cristo e o que significa a gente carregar a nossa cruz no dia a dia, coisa que eu tenho sempre falado aqui com os irmãos. E também falei sobre a solidão de Cristo, sobre os momentos em que Jesus buscou o deserto para ficar a sós com Deus, e o quanto nós precisamos também buscar momentos de deserto na nossa vida para ficarmos a sós com Deus, para ali sermos tratados, sermos orientados e nos sentirmos fortalecidos para as lutas da vida. Então essas foram as 2 palavras que eu pude pregar ali. Então, essa é a palavra que eu gostaria de dar aos irmãos. Antes de nós lermos o texto dessa noite, que é o de Efésios 4, 20 a 24, vocês lembram que Jesus certa vez contou uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. E nessa parábola, Jesus falou de um jovem que era muito rico, era só ele e o outro irmão, e eles trabalhavam na fazenda do pai, eles moravam numa região rural, na Palestina, não é? Rural de 2000 anos atrás, uma situação bem diferente de qualquer coisa que você possa imaginar, onde a lei, ela era a lei de casa, o pai é que dizia o que era a lei, uma região totalmente distante de tudo no mundo. A região da Palestina rural de 2000 anos atrás. E um homem muito rico, tinha 2 filhos, o filho mais novo virou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. Os irmãos lembram da parábola do filho pródigo? Eu quero a minha parte da herança. E o pai não morreu ainda, eu sei que eu só vou receber a minha herança quando o pai morrer, 50% para mim, 50% para o meu irmão mais velho. Mas para mim o pai está morto já, e eu quero a minha herança, porque é isso que um filho diz para o pai, quando diz: pai, não me interessa. Tudo que é teu, todo o teu dinheiro, 50% não será meu quando o senhor morrer? Sim, então eu quero agora. Um filho dizer isso para o pai equivale ao filho dizer: para mim o senhor está morto. Para mim é como se o senhor já tivesse morrido, porque eu já quero a minha parte da herança agora. E o texto bíblico diz que o pai ficou muito triste, mas deu a metade de tudo que tinha para o seu filho. E era um homem muito rico, e o menino pegou aquele dinheiro e foi para muito distante, para uma grande cidade, uma parábola que Jesus contou. E naquela grande cidade ele fez muitos amigos por causa do dinheiro. E a gente sabe que ainda hoje a coisa é assim. Se você tem muito dinheiro, você tem muitos amigos. Amigos entre aspas, não é? E se acaba o dinheiro, também acabam aqueles amigos, porque há muito interesse por trás dessas supostas amizades. E aquele jovem gastou todo o dinheiro que tinha. Com festas, com mulherada,
com bebidas e comprando amigos. E a hora que acabou o dinheiro, sumiram os amigos, acabaram as festas, acabaram as mulheres, e ele não tinha mais o que fazer. E ele não tinha mais roupas para se vestir, ele não tinha mais comida para comer. E Jesus diz nessa história que ele encontrou um emprego para cuidar de porcos. Ele que tinha um pai muito rico, que na sua fazenda tinha muitos servos, muitos empregados, e na própria fazenda os próprios empregados tinham uma vida melhor do que ele agora, que agora cuidava de alimentar os porcos. E a situação desse rapaz ficou tão assim, terrível, que ele, o pouco dinheiro que ele ganhava nesse trabalho agora, não dava nem para ele se alimentar direito durante o mês. Então o que ele fazia? Ele se alimentava da própria lavagem que ele dava para os porcos, ele tirava uma parte dessa lavagem e comia. E isso durante um bom tempo, até que chegou um momento que ele lembrou, Jesus diz na parábola que ele caindo em si, se lembrou de que na casa do seu pai, até os empregados têm uma vida melhor do que ele ali. Então ele disse, eu vou me levantar, e eu vou ir até meu pai, e vou pedir perdão ao meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser teu filho, me aceita como o pior dos teus empregados, pior dos teus servos, ou dos teus escravos. E ele pegou e levantou e foi. O texto diz que ele se arrependeu diante de Deus e pediu perdão também a Deus, porque ele reconhece que ele pecou contra os céus, e os céus dizem que nós temos que honrar pai e mãe, e ele tem consciência que não fez isso. E ele sabia que na Palestina rural de 2000 anos atrás, quando ele chegasse na casa dele, o pai poderia matá-lo. Era comum que jovens que fizessem isso, se fossem loucos de voltar para casa, fossem amarrados num pedaço de pau ou de pedra, uma espécie de pelourinho, e ali fosse apedrejado até a morte. Isso era comum. Até hoje eles apedrejam um ou outro lá no Oriente Médio. Mas naquela época, um jovem que fizesse isso que ele fez com o pai, era morto. E ele foi para tentar, assim, pedir a misericórdia do pai. Mas consciente de que ele poderia morrer. Ou poderia ser o pior dos empregados e dos escravos na casa do seu pai. E o texto bíblico diz que quando ele foi, ele se surpreendeu porque ele viu o pai ao longe. E o pai, segundo a história, esperava o retorno do filho. Porque o pai amava o filho. E quando ele viu o pai ao longe, ele foi correndo ao encontro do pai. Meio que desesperado. E ele viu que o pai veio correndo ao seu encontro. Agora você se coloca na mente desse garoto. Por que será que meu pai está correndo para meu encontro? Se fosse você ia imaginar o quê? Ele vai me matar. Ele não vai me abraçar, ele vai me matar, porque é isso que os homens faziam naquela época. Mas o texto bíblico diz que, bom, aquele jovem, como é que estava a roupa dele? A Bíblia diz que estava toda em frangalhos, em farrapos. Ele não tinha mais sapato. Provavelmente ele vendeu para poder viver. As roupas deles estavam fedendo, segundo a Bíblia. Ele estava, enfim, com a aparência de um homem que há muito tempo não toma banho, que há muito tempo não troca a roupa, que há muito tempo urina na própria roupa, que não tem mais calçados e que vai ao encontro do pai. Ele ia para se lançar nos pés do pai, sem nada para dar para o pai. Mas o texto bíblico diz que aquele pai, ao chegar perto dele, se lançou ao seu pescoço e o beijou com toda a sua alma. O pai fez isso. E o garoto ficou ali parado, não entendendo de onde vinha tanto amor. E aí chegou alguns servos daquele senhor e viram um moleque sem noção, um moleque rebelde que fugiu com o dinheiro do pai, e chegaram meio que pronto para amarrá-lo e bater. Mas o pai disse, não, voltem, preparem uma festa, matem o melhor cordeiro, novilho, matem o melhor novilho, a gente vai fazer um churrasco e uma festa. Tragam a melhor roupa minha e vistam nele. Tragam sandálias e coloquem nos seus pés e um anel e coloquem no seu dedo. Todos os jovens naquela época possuíam anéis. E esses anéis mostravam de quem eles eram filhos e mostravam que eles tinham uma certa posição social. Porque não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar anel de ouro naquela época. Aquele jovem já não tinha mais o seu anel de filiação. Provavelmente ele vendeu para viver também, na sua época de perversão. Ele não tinha mais as sandálias. Naquela época, na Palestina rural de 2000 anos atrás, somente os escravos viviam descalços. Os escravos não poderiam usar sandálias. E aquele jovem estava descalço. E o pai diz, tragam sandálias e coloquem nos seus pés. Eu não o tratarei como escravo. Tragam um anel e coloquem no seu dedo, porque ele será tratado como filho.
Mesmo que ele seja indigno, ele será bem tratado. E um dos pontos altos é: tragam a minha melhor roupa e vistam nele. Essa ideia é muito forte. A parábola termina, antes de eu voltar à ideia principal da parábola, né? A parábola termina com um filho mais velho, que chega, que escuta falar dos empregados, que estava acontecendo alguma coisa estranha. Mas o que está acontecendo? Teu irmão mais novo aí voltou. Teu pai mandou a gente preparar uma festa. Mas está errado isso daí. O moleque foi até o pai e falou: o que está acontecendo? E o pai falou: não, é o teu filho que voltou. E nós vamos celebrar. Mas como assim ele voltou? Eu estou desde cedo trabalhando para o Senhor, me matando para te servir. E até hoje o Senhor não deu um cordeiro, um novilho, para eu me alegrar com os meus amigos. E agora esse teu filho, que gastou o teu dinheiro com mulheres e bebidas e festas, volta e o Senhor manda fazer uma festa para ele? E aí o pai diz para aquele filho mais velho: sim, porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. A história dessa parábola é a nossa história. Porque nós, segundo Jesus, somos esse filho mais novo. Que estávamos longe de Deus, gastando a nossa vida em um monte de coisa que não agrada a Deus. Nós estávamos lá. Até o momento em que entendemos que caiu a ficha. A palavra bíblica não é caiu a ficha, obviamente, mas é caindo em si. Ele lembrou de quem tinha, como pai, e voltou para o pai. Assim como houve um momento na nossa vida que a gente voltou para Deus. E quando a gente volta para Deus, nós voltamos com roupas imundas. O profeta Isaías diz que nós voltamos com trapos de imundícia. Porque não há nada de bom em nossas vidas. Não há nada que a gente possa dizer ou fazer: olha Deus, está vendo isso daqui que eu fiz? Isso daqui é para o Senhor, quando a gente se volta para Deus. Olha Deus, o Senhor lembra aquilo? Eu passei o dia inteiro lá no Extra, não comi, não bebi, arrumei um monte de alimento para dar para os pobres. Isso tudo, para Deus, é obrigação nossa fazer. Deus não vai aceitar a gente pelo que a gente faz de bom. Porque fazer coisa boa é sua obrigação, e a minha também. Só que hoje, o mundo está tão longe de Deus, que quando alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve, isso é matéria de jornal. Ou quando alguém faz alguma outra coisa que é uma virtude muito bonita, a coisa está tão feia que um pequeno gesto de virtude torna-se notícia do fantástico. Porque para Deus é a nossa obrigação fazer o que é certo. E então Deus não nos aceita pelo que nós temos, pelo que nós somos. Porque quando voltamos para Deus, se voltamos conscientes, sabemos o que temos no coração, sabemos o que temos na alma, e não são coisas muito boas. E é por isso que a nossa disposição tem que ser como a daquele jovem: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, pai. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho, aceite-me como um dos últimos. Não sou eu que tenho que te aceitar, é o Senhor que tem que me aceitar. Porque a minha própria atitude de ir ao Senhor é porque eu te quero, eu te aceito. Mas e o Senhor? E a Bíblia diz que Deus, a todos os que vêm até Ele, querendo aceitá-lo, aceita a esta. E torna essa pessoa que antes estava perdida, distante de Deus, torna essa pessoa um filho dele agora. Ele, Deus, é o pai da história. E é Ele que nos coloca um anel no dedo. O que é isso? É aquilo que Jesus chamou na última ceia de a nova aliança que Ele faz conosco no seu sangue. O que são as sandálias? São um símbolo de que nós agora não seremos mais escravos de todo o pecado, de todos os vícios, e de tudo que é ruim nesse mundo, que antes nos arrastava. Era uma força dentro da gente, nos impulsionando para fazer o que é errado. Agora a gente vai ser livre disso. E a gente vai ter a opção de escolher ou não, porque Ele nos liberta. E Ele tira a gente dessa escravidão para que a gente possa ter a liberdade de um filho dele. E agora sim, Ele tira esses trapos imundos de nós, essa vida que antes nós vivíamos. Ele nos desnuda, nos despe, não é despir, e nos reveste com as suas próprias roupas, com as suas vestes de misericórdia e com as suas vestes de justiça. E aí então Ele nos chama de filhos dele. E é sobre isso que Paulo está falando nesse texto. Em Efésios capítulo 4, nos versos 20 a 24, Paulo ele não cita a história do filho pródigo, mas é sobre isso que ele trabalha nesse texto. Vamos ler o texto então, meus irmãos? Efésios capítulo 4, versos 20 a 24 diz assim:
Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O verso 20 começa, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Gente, os cristãos aprendem de Cristo. Os cristãos aprendem de Cristo. Eu contei lá em Porto Alegre uma historinha que eu já contei para vocês aqui também, mas provavelmente muitos não estavam aqui quando eu contei, então eu vou repeti-la. Diz a história do Império Grego, quando Alexandre o grande imperador macedônico grego, não é Alexandre, famoso Alexandre o Grande, maior imperador de todos os tempos, não é? Ele, num determinado momento, numa das suas campanhas militares, soube de um soldado que estava sendo muito relaxado e negligente, que não estava levando a sério aquelas campanhas militares do Império Alexandrino, não é? Ou do Império Grego. E então Alexandre o Grande quis ele mesmo ir até a tenda daquele jovem numa das noites para chamar a atenção daquele jovem e ver da motivação dele, para matá-lo ou deixá-lo viver, mas agora como um soldado um pouco mais responsável. E foi até a tenda daquele garoto e deu uma dura muito grande nele, depois de toda aquela conversa, perguntou o nome dele. E então ele respondeu que o nome dele era Alexandre. Alguns lembram da história. E aí então Alexandre o Grande disse para ele, então, ou você muda de vida, ou você muda de nome. Ou você muda de nome, porque o garoto disse que se chamava Alexandre também, ou você muda de vida, porque esse nome não é digno seu. Os cristãos aprendem de Cristo. E os cristãos que não vivem como Cristo viveu, ou que não aprendem de Cristo, não são dignos desse nome de cristãos. E ser cristão professo só é a pior de todas as coisas que existem. O próprio Deus diz isso no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Quando ele diz que aqueles que dizem-se cristãos, mas vivem como se não fossem, que a estes ele está a ponto de vomitar de sua boca, porque ele tem nojo dessas pessoas, que se dizem cristãs, mas que estão longe de viver como tais. O texto aí do verso 20 diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. O que os cristãos aprendem de Cristo não encontra paralelo em outras religiões mundo afora. Os muçulmanos não aprendem de Maomé como os cristãos aprendem de Cristo. Os budistas não aprendem dos Budas, não é? De Siddhartha Gautama ou de tantos outros Budas, o Siddhartha reencarnado em tantos outros, como os cristãos aprendem de Cristo. E todas as demais religiões que existem mundo afora. Mas os cristãos recebem do próprio Cristo a instrução para viver. E tudo que os efésios haviam aprendido em sua antiga vida deveria ser deixado agora. Tudo aquilo que eles haviam aprendido na sua vida pagã, agora eles são de Cristo. Eles tinham que deixar tudo para trás. E agora eles deveriam aprender como viver de novo. Uma nova vida, uma vida diferente de como eles viveram antes. E o que o Evangelho de Jesus Cristo os ensinaria, entraria em profundo contraste com aquilo que eles haviam aprendido antigamente. Com os falsos mestres que estavam ensinando em sua cidade, na cidade de Éfeso. A nova vida em Cristo desafiaria cada um deles a viver de uma maneira diferente. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, se eu aprendo alguma coisa de Cristo, e esse algo que eu aprendo de Cristo é diferente de como eu aprendi a viver antes, porque a maneira como a gente viveu até agora, a gente não aprendeu de Cristo. A maneira como a gente responde para os outros quando os outros nos maltratam, a gente não aprendeu isso de Jesus. A maneira como a gente dá um jeitinho para se dar bem numa certa situação, a gente não leu isso na Bíblia. A maneira como a gente faz isso ou aquilo num relacionamento, numa empresa, numa prova, numa escola, seja onde for, a gente reage mediante aquilo que a gente aprendeu na vida. Mas não segundo o que a gente aprendeu de Cristo. E Paulo, nesse verso, em contraste do que ele disse nos versos anteriores, e que eu preguei para vocês domingo passado, sobre a vaidade dos pensamentos, ficar enchendo a cabeça com um monte de coisa vazia que não leva para lugar nenhum, e que faz com que essa cabeça vazia acabe tendo seu entendimento obscurecido, segundo a palavra, ou seja, a capacidade de entender as coisas, de raciocinar das coisas, acaba ficando deficitária, porque a cabeça está vazia. E a consequência terceira dessa cabeça vazia,
com o entendimento e razão obscurecido, é que essa pessoa ficará alheia de Deus, alienada de Deus. Ela vai fugir de Deus, ela não vai mais querer orar, não vai mais querer ler a Bíblia, não vai mais ter contato com Deus. Por quê? Porque a mente está obscurecida e a cabeça, os pensamentos, estão cheios de coisas vazias. Não é que elas não pensam em nada, ficam num quarto escuro olhando para o teto. É que elas pensam em coisas que não valem nada. Coisas que são como o vapor que saiu da panelinha de pressão. E que são assim, ó. Depois de uma hora ela nem lembra mais. E não fez diferença nenhuma na vida dela. Estas pessoas em Éfeso viviam assim. Mas agora ele está dizendo, não foi isso que vocês aprenderam de Jesus. Jesus ensinou vocês pensarem nas coisas do alto. E não nas coisas medíocres que todo mundo pensa. Mas a vocês elevarem o seu pensamento. A serem mais entendidos. A serem mais inteligentes. E é tão curioso que hoje em dia os cristãos parecem que são os mais ignorantes do mundo. Ou pelo menos quando uma pessoa que não é cristã fala de um crente, fala que o crente é burro. Desculpa a expressão. Mas não é isso que o povo fala? Crente é ignorante. Se é cristão, se é crente, é porque é desinstruído. É alguém ignorante. É alguém que, enfim, esse tipo de coisa. Porque os próprios cristãos que deveriam exercer de um modo impressionante sua vocação, sua inteligência, enchendo a sua mente com coisas de valor, acabam vivendo como o mundo vive, enchendo a sua cabeça de coisas que não prestam. Daí, eles não têm nenhuma diferença dos que estão lá fora, e daí aqueles que estão lá fora pensam corretissimamente. É melhor ficar lá fora do que aqui dentro. Porque se é para ter uma cabeça vazia aqui dentro e ter uma cabeça vazia lá fora, eu fico lá fora. Porque os que têm cabeça vazia aqui dentro, Deus rejeita também. O fato de você estar aqui dentro não muda a tua história. O que muda a tua história é ter a mente cheia das coisas de Deus. E não o fato de você estar religiosamente todo domingo sentado numa igreja. Isso não leva ninguém para o céu. Jesus Cristo disse que até mesmo aquele que pega o microfone e prega todo domingo pode ir para o inferno. Se no coração dele e na mente dele, ele não tem uma vida cheia dos pensamentos de Deus. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus que muitos naquele dia vão olhar para ele e vão dizer, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. Eu curei pessoas no teu nome. Eu profetizei em teu nome. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Não para vocês, para o diabo e seus anjos. Mas porque vocês não me conheceram no coração, vocês também vão para esse lugar. Porque no coração vocês não me amaram. No coração vocês amaram esse mundo. O coração de vocês estavam aqui, na terra, e não no céu. Daí o pensamento de vocês, tal como o coração, também estava aqui e não no céu. Daí que vocês passavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pensando nas coisas daqui e não nas coisas do céu. E não naquilo que do céu a gente um dia ouviu e aprendeu como viver. O cristão é aquele que aprende de Cristo. E sabe com Cristo como viver. O texto bíblico continua dizendo o seguinte no verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido. Ouvido quem? De quem ele está falando? De Deus, de Cristo. E nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Irmãos, aqui Paulo passa a exortar os efésios, como faz com todos os demais cristãos. O desejo dele, Paulo, é que os efésios parassem para pensar na sua própria vida. Na sua própria salvação. Todos devem pensar na sua salvação. Mesmo você que talvez pense assim, não, eu já estou salvo. Eu me converti há 20 anos atrás. Eu me converti ano passado, fui batizado, sou membro da igreja. Mesmo você que diz tal coisa, ou você que fala assim, não, eu não preciso ser batizado, eu não preciso ser membro de igreja, eu não preciso, eu creio em Deus no meu coração, do meu jeito, de vez em quando eu vou. Todos nós, aqueles que são mais religiosos e aqueles que são mais ou menos religiosos, e aqueles que não são nada religiosos. Todos devemos pensar em nossa salvação. Paulo está fazendo isso aqui como ele fez para os coríntios, lá em 2 Coríntios 13, 5. Se você quiser abrir o texto, eu gostaria de ler. 2 Coríntios 13, 5, Paulo disse. Vou esperar aqueles que forem abrir. Lá ele diz assim, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados.
Paulo está escrevendo isso daqui para uma igreja, pessoal. Ele está dizendo para um monte de cristão, olha, vocês têm que se examinar para ver se vocês creem mesmo ou não. Para a igreja lá da cidade de Corinto. Vocês precisam se examinar. Todos devem pensar na sua salvação. Se por um lado o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, há muitos que professam ser cristãos, que estão no meio cristão, mas que não possuem esse testemunho interno do Espírito. Também não possuem essa alegria da vida eterna quando pensam no que os aguarda depois da morte. Além de não possuir nenhuma evidência na sua vida de frutos de uma nova vida, frutos de arrependimento cristão, frutos do Espírito Santo. Para essas pessoas, o autoexame é algo urgente. Obviamente não só para estes, mas todos nós devemos realizar o autoexame diariamente. E sem dúvida, todos devem se questionar se é de Cristo que tem aprendido como viver. Quando Paulo diz isso em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, a fim de saberdes se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Isso daqui é para que todos nós façamos todo dia. E eu também devo fazer. Quais são as evidências que eu tenho? Não que você tem. Não o que você me fala. Nossa, pastor, você é isso, você é pastor, você é aquilo. Olha, pastor, eu não gostei disso. Não é de você que eu tenho que ouvir. O que o Espírito Santo diz para mim? Esse testemunho que é interno, que não é uma voz que eu escuto de madrugada, e nem uma letra, um dedo que escreve na janela do meu quarto. É uma voz interna, é uma certeza muito forte que nasce dentro da gente. E que nos garante de que de fato estamos nas mãos de Deus, e que somos de Deus. É uma alegria dessa vida eterna que a gente não consegue explicar. E que ninguém consegue provar para ninguém e ninguém consegue dizer de ninguém. Mas só aquele que tem sabe que tem. Paulo fala isso em Romanos 8. Sobre o Espírito do Senhor que habita no povo de Deus. E esse Espírito do Senhor testifica com o Espírito do homem de que este homem e esta mulher são filhos de Deus. Não sou eu que te digo se você é filho de Deus. É o Espírito Santo dentro de você. Mas pode ser que você olhe para dentro de si e diga, olha, eu nunca senti nada. Eu não tenho certeza de nada. Eu tenho até medo de morrer porque eu tenho medo de ir para o inferno. Se você não tem nenhuma convicção interna, então esse autoexame é mais urgente ainda para você. Porque até que Cristo nasça verdadeiramente dentro de você e te dê essa paz, você deve buscá-lo com toda a sua alma. Porque é isso que te falta. Esse vazio que muitas vezes você encontra olhando para dentro de si. Você passa o dia a dia correndo, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, não sobra nada. Sobra lembranças tristes e muitas vezes uma lágrima escondida. Ali de noite, no travesseiro. Esse vazio que muitos, cristãos inclusive, carregam consigo. Desesperados, sem saber onde se apegar. O que falta é esse nascer de Cristo dentro de si. É esse vestir do alto, é esse revestir de Cristo. É esse ter do Pai, colocando sobre você as suas vestes de justiça, as suas vestes de misericórdia, como o pai do filho pródigo fez, quando o filho pródigo voltou. Daquela vida toda pervertida, e toda destruída, e toda no pecado, e toda longe do Pai. Mas agora ele estava voltando. E agora é o próprio Pai que o beija, que o abraça, que o veste, e que faz uma festa. Lembra que Jesus contou em outra história, em outra parábola, que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? A festa. Ele disse isso na parábola da ovelha perdida. Há pessoas que entendem que essa parábola diz respeito ao pastor que vai atrás da pessoa que não está vindo na igreja. Não tem nada a ver, pessoal. Essa parábola da ovelha perdida, do pastor que deixa as 99 no deserto e vai atrás da uma que se perdeu, é a parábola que Jesus ensina sobre ele, que é o pastor, vindo atrás dos perdidos. A ovelha perdida é aquele que não é salvo. Não é aquele que está na igreja e se afasta. E é nessa parábola que Jesus diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. A parábola da ovelha perdida não tem nada a ver comigo, porque honra demais para mim dizer que eu sou o pastor da ovelha lá, que deixa as 99 e vai atrás do que não está vindo. A parábola não está falando de pastores humanos, seria uma honra demais para nós. E também diminuir demais Jesus Cristo. O bom pastor da ovelha é Jesus. E as ovelhas que se perdem são aquelas pessoas que estão perdidas, que curiosamente são chamadas de ovelhas.
enquanto estão perdidas e distantes do Senhor. Mas Jesus conhece as suas ovelhas, e Ele vem até elas. E Ele chama, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e entram para o aprisco, e acabam sendo curadas e tratadas. E acabam encontrando paz ali no aprisco do seu bom pastor, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, e é por isso que nada nos faltará nunca. Meus irmãos, é isso que Paulo queria que os efésios fizessem. Vocês precisam pensar na vida de vocês. Todos constantemente devem se questionar se estão aprendendo de Cristo, se estão ouvindo de Cristo. É Ele quem instrui os cristãos como viver. É dele que você e eu devemos buscar conselhos sobre como viver. Não apenas como viver na igreja, gente, mas em todas as áreas e situações da nossa vida. Onde é que está a verdade sobre a vida? A verdade está em Jesus. A verdade sobre o perdão. O que você sabe sobre o perdão? Como é que você lida com pessoas que te machucam e que te ofendem? O que é perdão para você? De quem que você tem aprendido a perdoar? Do mundo ou de Cristo? Que voz você segue? O que você tem aprendido sobre casamento? É de Cristo ou é do mundo? Que voz você segue? O que você tem aprendido sobre inferno? Há muita gente que não acredita no inferno. O mundo não acredita no inferno. Mas de quem que você tem aprendido? A quem você tem seguido? Que voz você tem ouvido? É a do mundo ou é a de Cristo? Há muitas pessoas que buscam conselhos para viver em muitos lugares, mas não em Cristo. Onde é que você tem buscado orientação sobre os planos de Deus para a sua vida? É em Cristo ou é nos seus amigos aí de fora? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou sábado à noite? Onde é que eu vou gastar esse dinheiro que eu recebi aqui, esse prêmio no meu emprego? Onde é que eu vou, como é que eu vou fazer o meu orçamento? O que é que eu vou comprar nesse final de ano com o meu 13º? Onde é que eu vou investir? O que é que te guia nessa vida? É Cristo? Ou é esse mundo? Ou é o seu próprio pensamento? Os cristãos aprendem de Cristo e fazem o que Cristo nos ensina, porque Cristo mudou a vida deles. E Cristo se tornou para eles a verdade, o caminho e a vida. E estes sabem que eles não podem ir ao Pai se não for por meio de Cristo. Cristo é o centro das suas vidas. Cristo é tudo para essas pessoas. Nós não conseguimos amar outro mais do que a Cristo. Nós não conseguimos querer estar mais junto de outra pessoa do que de Cristo. Nós não conseguimos imaginar alguém a quem amamos mais e queremos mais ver e tocar e estar do que com Cristo. E enquanto Cristo não for tudo em vós e em mim, nós não teremos Cristo em nós. Enquanto Cristo não for maior do que a nossa esposa, enquanto Cristo não for maior do que o marido, enquanto Cristo não for maior do que os filhos, do que os pais, enquanto Cristo não for maior do que o dinheiro, enquanto Cristo não for maior do que um diploma, enquanto Cristo não for maior do que uma construção, do que um terreno, do que posses, do que bens, enquanto Cristo não for maior do que um namoro, Cristo não é nada para você. Ele disse que ele não veio trazer paz, mas a espada. Não é isso que ele falou? O que significa isso? Ele diz, eu vim para separar pai de mãe, filhos de pais, marido de mulher. O que ele quis dizer com isso? Ele veio para instituir o divórcio? Ele veio aqui para acabar com todas as famílias? É óbvio que não. Quem sabe ler sabe que o que ele está dizendo lá é o seguinte. Eu vim para ser a pessoa que o marido vai mais amar naquele lar. Se ele não me amar mais do que ele ama a sua esposa, ele não me ama. Pensem na minha vida. Eu tenho 2 filhos que eu amo demais e uma esposa que eu amo demais também. Mas se eu não amar a Cristo mais do que eu amo meus filhos e a minha esposa, eu não amo a Cristo ainda. E eu estou perdido. Eu sou a ovelha perdida. E eu preciso que esse bom pastor venha me socorrer, me encontrar. E eu sei que quando ele me encontrar e eu o amar mais do que tudo, então vai ter alegria no céu por causa de um pecador que se arrependeu. Vai ter festa lá. Vai ter churrasco lá, como na parábola do filho pródigo. É lógico que não vai ter churrasco, porque não tem boi lá. Né? E se tiver, deve ser o churrasco. Você imagina? Né? Imagina, né? Tomara que tenha. Mas, enfim. Eu acho, não sei. Deixa isso para lá, isso é outra história. A alegria quando há arrependimento e retorno. E é Cristo quem faz isso. E Cristo deseja se tornar tudo em você. Ele disse que nós devemos amar, e aqueles que são de fato dele, que são salvos e que vão para o céu, são aqueles que o amam com todo o seu coração.
com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E que depois dele, então amam o seu próximo. Começando do próximo mais próximo, que são os da sua casa, e dali aqueles que convivem consigo. É isso que nós precisamos examinar em nossas próprias vidas. Ele é a essência de toda a verdade, e é só nele que nós encontraremos instrução para viver. Eu quero ler alguns textos da Bíblia com vocês, lá no Evangelho de João. Se você puder voltar a sua Bíblia lá comigo no Evangelho de João, a gente vai ler alguns versículos deles, do Evangelho. Começando de João 1,14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graça e verdade. Ele traz para nós a graça, o amor, o perdão, mas traz também a verdade. Por isso que a gente aprende o que é verdadeiro com ele, não aí fora. Outro texto é João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se você não ouvir a verdade de Jesus, você vai ouvir a verdade de onde? Ou é do seu próprio coração e da sua cabeça, e a gente viu domingo passado que seguir o coração é a maior burrice de todas, é o maior perigo de todos. Então se eu não posso ouvir meu coração, aquela vozinha do meu coração, se eu não posso ouvir, quem que eu tenho que ouvir? Eu tenho que ouvir a Cristo, é dele que vem a verdade. João 18 agora, um pouquinho mais para frente. João 18, 37. João 18, 37 diz: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? E respondeu Jesus: Tu o dizes, sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Agora volta um pouquinho no Evangelho de João para o capítulo 8 agora. João 8. Em João 8, 44, diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Verdade. O diabo jamais se firmou na verdade. De quem que vem a verdade? De Cristo Jesus. Continuando. Porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí Jesus fala para os fariseus que o ouviam: vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. Vocês falam que vocês são filhos de Deus, vocês mentem. Em Deus não existe mentira. Ele é o pai da verdade. E aqueles que são deles conhecem a verdade e seguem o que é verdadeiro, porque aprendem dele. Mas vocês não são assim, não. Os cristãos andam na verdade, que aprenderam de Jesus. Versículo 22, voltando lá para Efésios 4. Efésios 4, 22 continua dizendo o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vamos entender isso daqui, meus irmãos. A principal palavra desse versículo 22 é a palavra despojeis. Despojar literalmente nesse texto é tirar a roupa. Literalmente é isso. É lógico que despojo tem a ver também com você tirar o que é do outro, tirar o bem do outro. Quando Júlio César, o imperador romano, entrava triunfalmente, montado num cavalo branco, com a sua couraça dourada, nas ruas de Roma, com os despojos da guerra, o que significava aquilo? É tudo aquilo que ele tirou dos povos, das cidades que ele conquistou. Eles mataram todo mundo lá, roubou tudo que era deles, despojou e trouxe os despojos. E Júlio César, não os outros imperadores, mas Júlio César distribuía esses despojos gratuitamente para o povo. Os outros imperadores ficavam com a riqueza, mas Júlio César distribuía para o povo. Isso eram os despojos. Despojar aqui, não tem o que Deus possa despojar de nós, e nem nós mesmos. Mas o texto aqui está falando que esse despojar é aquela antiga vida que existia antes na gente e que deve ser arrancada de nós. Essa é a principal palavrinha, que é a palavra grega apotitemai. Essa palavrinha apotitemai significa literalmente pôr de lado, colocar do lado. É uma figura de linguagem que busca nos ensinar que a gente tem que parar de fazer o que antes a gente estava acostumado a fazer
e colocar essa coisa que antes a gente fazia de lado e não fazer mais. Despir-se daquela coisa que antes a gente fazia, daquela vida que antes a gente vivia. Despir-nos daquele antigo jeito ou forma de viver. A figura aqui é a figura de roupa mesmo. Porque depois ele fala de revestir-vos. Então aí a ideia é de vestir de novo. Mas para que eu possa vestir, eu preciso tirar o que antes me vestia. Então quando Paulo fala sobre o velho homem, nesse verso 22, ele fala de algo que estava dentro de nós, mas que agora não está mais. Assim como nos despimos de uma roupa, hoje vocês tomaram banho para vir para cá, eu acho. Né? Pelo menos quem me cumprimentei estava cheiroso, então julgo que, né? Você tirou toda a roupa, tomou banho e depois se vestiu. E aquela roupa que você estava usando, você deixou lá no cesto para ser lavada. Não é assim que a gente faz? É isso que Paulo está falando aqui. A gente tem que tirar essa roupa, esse jeito de viver. Isso que a gente carregou e que a gente carrega talvez dentro de nós há anos e que está fedendo aqui dentro. Esse jeito de viver, esse modo de viver e que nem você aguenta mais. E que não te traz paz. E que você quer uma nova vida. Você quer um novo começo, você quer ser diferente, mas você não consegue. Porque esse despir-se não está na tua capacidade. Mas é necessário que um outro tire isso, despoje você e te revista. E esse outro é Cristo. É só pelo poder de Deus que isso pode acontecer. Há 2 textos da Bíblia que eu vou ler, você não precisa abrir. O primeiro é Romanos 6, que diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E em Colossenses 3:9, diz assim: não mintais, não contem mentira um para o outro, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. É a mesma ideia aqui de Efésios 4:22 e 23. Algo que é instruído sobre o velho homem que se corrompe com o pecado. Aquele velho homem que existia dentro de mim e que me corrompia por causa do pecado. E que também dentro de você te destruía, te corrompia. Esse velho homem se corrompe porque ele ainda existe. Quando você entregou sua vida a Cristo, isso não significa que o velho homem deixou de existir. Ele ainda existe. Você foi revestido, mas esse velho homem é como que um fantasma que te acompanha e te acompanhará por resto da tua vida. É uma sombra ao teu lado, que o tempo todo te fará olhar para baixo e te convidará: se joga, volta, é aqui que será feliz. Não nessa nova vida que você está vivendo. Volta para a gaiola. Você, porco, volta para a lama. Você, cão, volta a lamber o teu vômito. Essas ilustrações não são minhas, são do apóstolo Pedro. Porque é isso que o velho homem faz em nós, diz Pedro na sua epístola. Ele diz: aquele que volta ao velho homem é como um porco que volta para a lama. Tomou um banho, passou perfume, lacinho na orelha, e agora, ou no rabinho, né, porque ele não tem cabelo, ou no focinho, e está indo para o abate. Todo bonitinho, cheirosinho. Mas de repente ele viu uma poça e pulou na lama. Ou como cachorrinho. Eu tinha uma cachorrinha há uns anos atrás, e quando ela vomitava, a gente não precisava limpar. Não precisava. Porque ela vomitava e com a mesma linguinha ela lá e ficava tudo limpinho. Depois só passava um paninho e estava pronto. Porque o cão não faz isso? Vocês têm cachorro? Seu cachorro faz isso ou era só a minha cachorrinha que não tinha educação? As suas fazem também? Não fazem? É que vocês não veem ela fazer isso, mas ela faz. Isso é do instinto do cachorro. Desde a época do apóstolo Pedro, meus irmãos, Pedro usou essa ilustração. Porque nós, quando voltamos para o velho homem, é quando nós voltamos para aquilo que antes estava fedendo dentro de nós, que não prestava dentro de nós, e que a gente lançou fora, a gente, bem dizer, vomitou, pôs para fora, mas agora a gente quer ir lá cheirar de novo, lamber de novo, pôr para dentro de novo, viver, curtir aquilo que antes nos matava e destruía. Por que eu quero isso de novo? Sendo que agora eu tenho liberdade em Cristo, estou aprendendo de Cristo. Mas é óbvio, eu só volto porque a minha mente está vazia de Cristo. Eu não estou enchendo o meu pensamento dele, então eu sinto saudades desse mundo. Eu sinto saudades da velha vida, eu quero voltar para lá correndo. E Paulo está dizendo, não é isso que vocês aprenderam de Cristo. Cristo enche a mente de vocês e traz satisfação e prazer para vocês. O velho homem, ele continua a se corromper
junto de você e de mim. E continua nos chamando para voltar. O velho homem nada mais é do que o homem que sempre fomos e que alguns talvez ainda sejam. E é por isso que Paulo os exorta a se autoexaminarem, a fim de saberem se de fato foram revestidos de um novo homem, que não traz mais vícios e nem mentiras, como o antigo homem trazia. Quando uma pessoa se converte a Cristo Jesus, ela experimenta uma profunda mudança em seu comportamento. Essa pessoa, ela passa a viver numa nova posição diante de Deus. Ela é vista pelas pessoas de fora como uma pessoa diferente também. Ele não fala mais como ele falava, não faz mais as coisas que ele fazia. Isso não tem nada a ver com comida ou bebida, que deixou de comer ou deixou de beber, isso ou aquilo. Não tem a ver com comida ou bebida, irmãos. Tem a ver com coração e com vida e com práticas. Porque tem muita gente que não bebe, não come quase nada, que é vegetariano, mas que nem por isso é santo. E ao contrário, a mesma coisa. Deus, ele se preocupa não com aquilo que você aparenta ser, nem com aquilo que você come ou deixa de comer. Deus não está nem aí com o que você bebe ou deixa de beber, entenda isso. Deus está preocupado com o que está na tua mente e no teu coração. O que é que enche a tua mente? O que é que enche o teu coração? O que é que passa em tua cabeça durante o dia? Não apenas nossa mente é transformada, mas a nossa cidadania também é. Porque nós passamos a nos ver mais como cidadãos do reino dos céus, como cidadãos desse mundo aqui. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós nos vemos como peregrinos nesse mundo. E é por isso que a gente não tem mais medo da morte. Ela não nos assusta mais. Não há mais esse desespero diante da morte. Por que que não há? Porque agora existe essa paz, essa certeza de que somos peregrinos caminhando para o nosso verdadeiro lar, que não é aqui. Isso aqui é passageiro. Paulo em 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Os desejos e as ideias da antiga criação, ou do velho homem, não devem mais controlar a sua mente. E nem a sua vida. Há muita gente que se converte, que entra numa igreja, mas que continua pensando e vivendo como sempre viveu e sempre pensou. Cristo não entrou ainda nesse coração. Por mais que você pense que entrou. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é a coisa ser de verdade. Eu posso dizer que eu sou um ET, que veio de Júpiter. Eu posso dizer que eu sou a Dilma maquiado e que estou aqui enganando vocês nessa noite. Eu posso dizer o que eu quiser, mas a verdade é outra coisa. Eu posso dizer que eu sou um cristão, que eu vou para o céu. Mas será que isso é verdade? Como é que eu sei o que eu sou? De verdade. Eu sei por aquilo que, quando eu olho para o meu passado, eu vejo como eu era, e quando eu olho para o meu presente, eu vejo o que eu sou. Eu me lembro do que eu amava e no que eu gastava a minha vida, meu tempo, meu dinheiro, minha cabeça, minha energia. E eu lembro agora aonde eu gasto a minha vida, minha energia, meu pensamento, meu tempo, meus recursos. Quando eu me lembro do que eu amava e da maneira como eu tratava a minha família, e aquilo que hoje eu amo, e a maneira como eu me comporto com a minha família. Pai, mãe, filhos, esposa, marido. Quando eu me lembro da maneira como eu lidava com o trabalho e com o dinheiro, e da maneira como hoje eu lido com todas essas coisas. E eu sei como é que a minha vida mudou aqui dentro de mim. Agora, quando você olha para a sua vida, e você se vê o mesmo sempre, então você precisa se autoexaminar e desesperadamente buscar o único que pode transformar a história da sua vida. E fazer com que você não seja mais um cidadão desse mundo, mas um cidadão do reino dos céus. E fazer com que você não se sinta mais como um cidadão desse mundo, como se esse mundo fosse o seu lugar, mas como alguém que está aqui só de passagem, que é só um peregrino, mas que o verdadeiro lar, onde está o seu coração, é lá, é na presença de Deus. E que aqui você está só peregrinando, mas é aqui lá que você espera chegar. E é com essa certeza que você caminha, olhando para o alto e não mais para baixo. É isso que está na sua vida? É assim que hoje você caminha e peregrina? O verso 23 diz assim, em Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E o verso 24 diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
o espírito do vosso entendimento, no verso 23. Isso daqui é um contraste com o texto da semana passada, a vaidade do pensamento. Aqui ele está falando agora do espírito de entendimento. Uma coisa é você ter a cabeça vazia, cheia de porcaria. Outra coisa é você ter a cabeça, tua mente, teu entendimento, o teu espírito cheio daquilo que você aprende de Jesus. Aí no verso 24, Paulo termina, e eu termino também, com essas palavras. E vos revistais do novo homem. Você é um novo homem. Deus deseja fazer de você uma nova pessoa, uma nova mulher. Olhe para si mesmo, entenda isso, diga isso para você. Deus, Ele quer fazer de mim um novo homem. Amanhã, Deus espera que eu seja diferente do que eu sou hoje. Porque se amanhã eu for igual ao que eu fui hoje, eu não estou no propósito de Deus. Eu não estou dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida é que eu seja transformado. Paulo escreveu isso aos Coríntios. De glória em glória. Assim como o sol que nasce de novo e de novo a cada dia, assim também em nossa vida, o sol da justiça, que é Cristo, vai nascendo de novo e de novo nos transformando. Poxa vida, pensa na sua vida. Se você é quem você sempre foi e nada nunca mudou, o que te falta é Cristo. O que te falta não é mais religião. O que te falta não é um batismo, a ceia do Senhor. O que te não falta não é qualquer coisa. O que te falta não é dinheiro. O que te falta não é a esposa. O que te falta não é um filho. Não é nada disso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida para sempre é Cristo. E Ele vai fazer sentido um filho. Ele vai fazer sentido uma família. Ele vai fazer sentido um emprego. Ele vai fazer com que você olhe para tudo nesse mundo com outros olhos. Ele vai fazer a tua vida ter sentido. Mas sem Cristo você sempre vai estar desnorteado e perdido. É por isso que existe festa no céu quando você vem para Cristo. E entrega o teu coração a Ele e passa a encher a tua mente dele. E você se reveste de um novo homem. E o texto termina com a mesma metáfora da roupa. Para nos ajudar a compreender o que significa nascermos de novo. Ser criado de novo, segundo Deus, e não segundo os homens, o que traz a verdadeira justiça e retidão ao coração de quem nasceu de novo, é quando esse homem tira a velha roupagem e é revestido com a misericórdia e com a justiça. Todos nós, poderemos ser usados por Deus para ajudar outras pessoas a caminharem para a santificação. Todos nós podemos ser usados por Deus para ajudarmos pessoas que estão perdidas e desnorteadas. Todos nós podemos ser usados por Deus para trazer paz onde há guerra, para trazer perdão onde há conflito e ódio, como São Francisco de Assis orou. De uma maneira perfeitamente bíblica. Ele que foi, sem dúvida nenhuma, um homem de Deus. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor, Deus, para mudar a vida das pessoas. Mas Deus só vai nos usar para abençoar os outros quando antes a nossa vida tiver sido transformada. Se nós não sabemos o que é paz, que paz temos para falar para os outros? Se nós não sabemos o que é alegria, como é que a gente vai falar? Mas Deus quer fazer isso em você. Deus quer fazer isso em mim. E a cada dia recomeça essa alegria. A cada dia renasce essa paz. É a palavra dele que diz para a gente que a cada manhã se renova a sua misericórdia. Ele te olha a cada amanhecer de uma maneira compassiva e amorosa. E Ele quer fazer com você, experimente mais e mais Ele a cada dia. O problema não está nele, o problema está onde é que você está quando você acorda. Onde é que a tua cabeça está quando você acorda. O que é que você enche a tua cabeça quando você acorda. Quando você almoça, quando você vai dormir, você passa a semana. O problema não está nele, o problema está você. Aí você acha que você vai morrer, você vai para o céu. Sendo que você passou a tua vida toda aqui distante dele. Não é isso que nós aprendemos de Cristo. O texto dessa noite nos ensina que o que nós devemos fazer é aprender de Cristo, querer a Cristo, ler sobre Cristo, ler a Cristo no Evangelho. Amar mais a Cristo, falar com Cristo, nos revestir de Cristo, imaginando dia a dia, o que será que Cristo faria se Ele estivesse em meu lugar? Como no famoso livro, como é que diz o livro lá? O que Jesus, em seus passos, o que faria Jesus, não é? Um livro que tem mais de 100 anos. Em seus passos, o que faria Jesus?
cuja história o autor, que há mais de 100 anos atrás escreveu esse livro, tem filme já sobre esse livro. Imagine você se Jesus estivesse calçando os seus sapatos nessa noite, ou as suas sandálias nessa noite. Como é que ele se levantaria dessa cadeira e sairia por aquela porta? Se Jesus estivesse nessa roupa, quando esta roupa entrar na sua casa, como é que Jesus entraria na sua casa? Quais seriam as conversas de Jesus logo após esse culto, se ele estivesse aí, usando os teus sapatos dentro de você? Se revista de Cristo. Esse é o maior propósito de Deus para a sua vida. Fazer com que você experimente o que é viver e amar em Cristo Jesus. Viver em Cristo e amar a Cristo com todo o seu coração. Eu quero encerrar com um verso bíblico. Apenas ouça, apenas ouça. Esse texto está em Gálatas 4,19. Apenas ouça. Meus filhos, disse Paulo lá em Gálatas 4,19. Por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essas palavras de Paulo são as palavras de Deus para mim e para você. Deus deseja que Cristo seja formado dentro de nós. Se nós somos o corpo de Cristo, onde é que esses pés de Cristo estão pisando? Se nós somos o corpo de Cristo, o que é que a boca de Cristo está falando? Se vocês são o corpo de Cristo, onde é que as mãos de Cristo estão alcançando? A quem suas mãos estão ajudando? A quem o seu coração está perdoando? Se somos de Cristo e Cristo está se formando e sendo formado em nós, vivamos como cristãos. E que se nós não vivamos, não usemos mais esses nomes para designar aquilo que somos. Porque ou então que venhamos a mudar de nome, ou venhamos a mudar de vida. Porque o que Ele deseja é fazer com que nós vivamos como Ele viveu, tenhamos a paz que Ele teve, tenhamos a força que Ele experimentou também, para a nossa própria alegria e para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, eu louvo o Senhor, porque a nossa salvação foi gratuita, mas a nossa maturidade custa muito. O crescer, o amadurecer, custa, Pai, e custa tudo no nosso dia a dia, na nossa vida. Ser um verdadeiro cristão tem a ver com morrermos para esse mundo, com deixarmos muitas coisas. Morrermos para podermos verdadeiramente nascer, nos despirmos e deixarmos tudo para que possamos nos revestir de algo e de alguém totalmente novo, a cada dia mais. Ajuda-nos, Pai, a passarmos os nossos dias nesse mundo pensando nessas coisas, e a deixando tudo aquilo que não te agrada, e a encher o nosso coração e a nossa mente com as palavras, com os ensinamentos, e com a própria pessoa de Jesus. E que possamos te amar mais a cada dia, e querer te conhecer mais a cada dia, e viver para a tua glória a cada dia. Em nome de Jesus oramos. Amém.